Olá! Hoje a gente vai mergulhar na anatomia de um conflito que está acontecendo dentro de muitas igrejas. É tipo uma batalha de ideias entre tradição e inclusão. O nosso foco é um movimento teológico conhecido como teologia afirmativa, às vezes também chamada de teologia inclusiva. E para guiar nossa análise, a gente tem um material bem específico, um único e detalhado artigo de Diego Pereira do Nascimento. O título é Teologia Afirmativa: Os pecados LGBTQIA+, na teologia. E olha, é fundamental deixar uma coisa bem clara desde o início. A fonte que a gente está usando tem uma posição muito crítica. O autor descreve o movimento como uma heresia, e o objetivo dele é alertar a comunidade cristã. Então, a nossa missão aqui não é tomar partido, de jeito nenhum. É mais, sei lá, desmontar esse quebra-cabeça peça por peça para entender a estrutura e os argumentos desse movimento, mas sempre através do olhar desse autor. Exatamente. Pensa nisso como um mapa de um dos lados do campo de batalha. A gente vai usar esse mapa para entender o terreno, os pontos de discórdia, né, e como o argumento é construído. É um exercício para compreender a anatomia de uma visão específica sobre um tema que é muito maior. Perfeito. Então, para começar, quando a gente fala de teologia afirmativa, o que a gente está dizendo exatamente? Pelo nome, soa como algo positivo, mas você disse, a nossa fonte chama de heresia. Onde está essa desconexão? A desconexão, para o autor, está justamente no objetivo do movimento. A fonte o define como uma abordagem teológica que busca, sim, acolher a comunidade LGBTQIA+, em ambientes cristãos. Mas, e este é o ponto-chave da crítica, sem exigir a renúncia ao que a teologia tradicional considera práticas pecaminosas. Por isso, é chamada de teologia da inclusão, ou teologia gay. Na visão do artigo, é uma vertente pseudo-cristã que cresceu em torno de igrejas que se autodenominam inclusivas. Ok, então a crítica central do artigo não é sobre acolher, mas sobre a ausência do que seria uma chamada ao arrependimento. Isso é um ponto bem duro. E o texto diz que essa ideia toda se apoia em alguns princípios-chave, certo? Certo, ele mapeia 6 princípios centrais. O primeiro parece quase universalmente aceito: o amor universal de Deus. A ideia de que Deus ama todas as pessoas, sem distinção de orientação sexual ou identidade de gênero. Um ponto que parece difícil de discordar, mas a nossa fonte acha uma brecha para crítica aí, né? Qual é o contraponto? O contraponto é fascinante, porque ele não nega a premissa. O autor concorda plenamente que o amor de Deus é universal. A crítica dele é que a teologia afirmativa, ao focar exclusivamente no amor, ignora o que ele considera a outra face da moeda. A justiça de Deus. Exato. A justiça de Deus. Na perspectiva do artigo, essa justiça divina condena o pecado, e as relações homoafetivas são categorizadas como tal. Então, para ele, amor e justiça precisam andar juntos. Entendi. O argumento é de equilíbrio. E o segundo princípio nos leva a uma das batalhas centrais de interpretação, que é a própria criação. A teologia afirmativa olha para a diversidade no mundo e a vê como parte do plano divino, celebrando a variedade de gêneros e sexualidades. Como o autor rebate isso? Ele vai direto para o texto bíblico, para Gênesis 1:27, que diz: Homem e mulher os criou. Para o autor, essa frase não é só descritiva, ela é prescritiva. Ela estabelece um padrão divino, fundamental, com apenas 2 gêneros, e qualquer coisa fora disso seria um desvio do plano original. Ele usa esse versículo como um pilar, sabe, para refutar a ideia de uma diversidade maior de gêneros sancionada por Deus. Isso nos leva direto ao terceiro princípio, que é o reconhecimento de casamentos LGBTQIA+. Se o padrão é homem e mulher, então a ideia de que Deus abençoa outras uniões vira um problema para essa visão. Exatamente. Segundo a análise que a gente está usando, os teólogos afirmativos defendem que Deus de fato abençoa uniões do mesmo sexo. O autor do artigo classifica isso como uma distorção completa de passagem sobre o casamento, como Gênesis 2:24, aquela que fala do homem que deixa pai e mãe para se unir à sua mulher.
Ele chega a mencionar que alguns defensores da teologia inclusiva veem o casamento exclusivamente heterossexual como uma mentira, enquanto outros consideram só uma recomendação, não uma regra absoluta. E essa tensão, claro, se estende para a vida da igreja. O quarto princípio fala de pessoas LGBTQIA+, em cargos de liderança. Esse é um ponto de ruptura em muitas denominações hoje em dia. Sem dúvida. A visão afirmativa, como descrita no artigo, é que a orientação sexual de alguém não deveria ser um impedimento para servir a Deus em qualquer capacidade. O autor, no entanto, busca um contraponto no Antigo Testamento, citando a história dos filhos do sacerdote Eli, lá em 1 Samuel. Pode dar um contexto rápido dessa história? A conexão pode não ser óbvia para todo mundo. Claro. Resumidamente, os filhos de Eli eram sacerdotes, mas eles desrespeitavam as ofertas sagradas no templo, agiam de forma imoral e foram severamente punidos por Deus. O autor usa essa história como uma analogia, argumentando que o serviço a Deus exige um certo padrão moral de santidade. Na interpretação dele, Deus não aprova que pessoas em um estado de pecado contínuo, como ele classifica a prática homoafetiva, ocupem posições de liderança. Acolher a pessoa é uma coisa. Endossar a liderança é outra bem diferente na visão dele. Ok, então já vimos debate sobre casamento, liderança, mas tudo isso parece depender de uma questão ainda maior. Como se lê a Bíblia, em primeiro lugar. E isso nos leva direto ao quinto princípio, que é sobre a própria interpretação do texto. Isso mesmo. Esse princípio mexe na hermenêutica, que é a teoria da interpretação. O texto aponta que a teologia afirmativa propõe uma releitura de passagens bíblicas tradicionalmente vistas como condenatórias. Como a de Levítico. Isso, como a de Levítico 18:22. A proposta é reinterpretar esses textos à luz de um contexto cultural diferente para se afastar do que consideram interpretações discriminatórias. O autor do nosso material vê isso como um perigo imenso. Para ele, essa releitura não é uma nova luz sobre o texto, mas um afastamento da verdade que impede o reconhecimento do pecado e, consequentemente, o arrependimento e a salvação. E por último, tem um sexto princípio que o artigo destaca e que talvez seja menos conhecido: o diálogo interreligioso. Sim, a fonte menciona que, para a teologia afirmativa, a Igreja tem o dever de promover o diálogo e o respeito com outras religiões. O autor até concorda que um diálogo pacífico é bom. A ressalva dele, no entanto, é que esse diálogo não pode virar sincretismo ou a aceitação de práticas de outras fés que a visão cristã tradicional considera pecaminosas. Para mim, o ponto mais fascinante é sempre como os dois lados usam exatamente os mesmos textos bíblicos para chegar a conclusões diametralmente opostas. O artigo detalha essa disputa, né? Como essa guerra pela escritura funciona na prática. Sim, o texto dedica uma sessão inteira a essa disputa hermenêutica. Ele apresenta o argumento afirmativo para certos versículos e logo em seguida a refutação da perspectiva que ele defende. É um verdadeiro cabo de guerra textual. Podemos começar com Gênesis 1:27, a ideia da imago Dei, a imagem de Deus. Certo. A lógica afirmativa, segundo o artigo, seria: se todos são criados à imagem de Deus, discriminar alguém por sua identidade de gênero ou orientação sexual é, na prática, desrespeitar a imagem divina naquela pessoa. Parece um argumento poderoso. E a refutação do autor é sutil. Ele não nega que todos são criados à imagem de Deus. Ele concorda com isso. O ponto dele é que a imago Dei não funciona como um passe livre que anula as consequências do pecado. E ele volta para o mesmo versículo, argumentando que usar a primeira parte para validar todas as identidades ignora a segunda parte. Homem e mulher os criou. Versículo. E sobre João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, sobre o amor de Deus pelo mundo. A visão afirmativa, como descrita no material, usa esse versículo para reforçar a ideia de um amor divino incondicional, totalmente inclusivo, que abraça todos sem exceção. A contra-argumentação, mais uma vez, recorre à justiça divina. O autor argumenta que focar só no amor é ver só metade da equação. As pessoas, na visão dele, não são condenadas por falta de amor de Deus, mas por seus próprios pecados. O amor é a oferta,
Mas a salvação, segundo ele, requer arrependimento. Faz sentido dentro da lógica dele. E outro texto-chave é Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A interpretação afirmativa vê isso como o fim de todas as barreiras sociais, incluindo as de gênero e sexualidade. Sim, eles o veem como uma declaração de igualdade radical. Já a perspectiva crítica do nosso material argumenta que Paulo está falando aqui sobre o status de salvação diante de Deus, não sobre a anulação de todas as distinções terrenas ou das regras de conduta moral. Em outras palavras, ser um em Cristo não apaga as outras instruções bíblicas sobre o que é considerado pecado. E por último, um que é muito visual. O exemplo de Jesus comendo com pecadores e cobradores de impostos. A teologia afirmativa enxerga ali um modelo de inclusão radical, que a igreja deveria imitar hoje. E para o autor do artigo, essa é talvez a interpretação mais perigosa de todas. Ele afirma que sim, Cristo se associava aos marginalizados, mas com um propósito explícito: chamá-los ao arrependimento. A frase-chave na visão dele é: acolhe-se a pessoa, não a prática pecaminosa. Usar esses encontros para justificar a aceitação do pecado, na perspectiva do texto, é inverter completamente a mensagem de Jesus. Ok, então essa não é uma discussão que começou ontem. O artigo traça uma linha do tempo mostrando como essa corrente de pensamento se desenvolveu, como tudo isso começou. A cronologia descrita na fonte começa bem antes do que muita gente imagina, lá nos anos 1950. Anos 50? Nossa! Homosexuality and the Western Christian Tradition, que é visto como um marco. A grande cartada de Bailey foi propor uma reinterpretação radical da história de Sodoma e Gomorra. Ele argumentou que o pecado condenado ali não foi a homossexualidade. Mas sim a falta de hospitalidade. Exatamente. A quebra das leis da hospitalidade, um pecado gravíssimo no mundo antigo. Uma reinterpretação que muda completamente o foco da história, e isso ganhou força, imagino. Com certeza. Nos anos 60 e 70, o movimento pegou carona no clima dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos. Não estava acontecendo num vácuo, né? O artigo destaca um evento fundamental, a fundação da Metropolitan Community Church, a MCC, em 1968, por Troy Perry. Foi a primeira denominação cristã no mundo a ser abertamente inclusiva para a comunidade LGBTQIA+. E nos anos 80, o foco da discussão muda um pouco, é isso. Não é mais só sobre orientação sexual. Exato. O artigo aponta que a conversa evolui para abranger também questões de identidade de gênero, dando origem ao que veio a ser chamado de teologia queer. O teólogo James N. Nilsson é citado como uma figura central nesse avanço. Com o livro dele, Embodiment, que tratava a sexualidade como parte integral da espiritualidade humana. E nos anos 90, o movimento se consolida. Sim, a fonte descreve os anos 90 como um período de solidificação. Mais igrejas e teólogos aderem à causa, como John Shelby Spong. O grande projeto intelectual dessa década foi o esforço sistemático de reinterpretar aquelas passagens bíblicas tradicionalmente usadas para condenar a prática homossexual, os chamados Glauber Passages. E aí chegamos aos anos 2000, e a internet muda tudo. Muda completamente o jogo. O nosso texto-guia relata que, a partir dos anos 2000, a teologia afirmativa explode em universidades, mas principalmente na internet e nas redes sociais. Acadêmicos como Marcela Altas-Heide ganham proeminência, e a capacidade de disseminar essas ideias online permitiu que elas alcançassem um público global, muito além dos seminários e das igrejas locais. E quem são as principais vozes que impulsionam esse movimento hoje, de acordo com o texto? O artigo lista várias figuras. Menciona o John Shelby Spong, o bispo episcopal americano que já em 1989 foi pioneiro na ordenação de um pastor abertamente gay. Cita também James Ellison, um padre teólogo católico, também abertamente gay, que usa a teoria do filósofo René Girard para argumentar por um Deus que é totalmente não violento e inclusivo. A fonte também fala de figuras mais recentes, com focos bem específicos? Um trabalho notável na criação de materiais teológicos inclusivos para crianças. Isso mostra um foco nas novas gerações. Sim. E também o Matthew Vines, fundador do Reformation Project,
uma organização que, segundo o artigo, atua especificamente no meio evangélico, tentando convencer igrejas mais conservadoras a adotarem uma postura de inclusão. Então, do ponto de vista do autor, qual é o impacto real de tudo isso? É um movimento de nicho ou algo que está realmente mudando a cara do cristianismo em geral? A visão do autor é que o impacto, por enquanto, ainda é relativamente restrito. Ele localiza principalmente em círculos acadêmicos, debates teológicos online e na atuação de ativistas. Ele argumenta que, por ser uma visão defendida majoritariamente por leigos e ativistas, ela não tem a formalidade teológica para moldar a sociedade como um todo. O perigo, na visão dele, está na propagação de ideias que geram o que ele chama de igrejas sem fundamentos cristãos. O artigo cita algumas denominações que adotaram oficialmente essa teologia, como a Igreja Episcopal dos Estados Unidos e a Igreja Luterana da Suécia. E então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Desmontamos a definição, os 6 princípios, a disputa pela Bíblia, a linha do tempo e as figuras-chave de um movimento teológico bem complexo. E tudo isso a partir da perspectiva de uma fonte que o vê de forma extremamente crítica. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a discussão vai muito além de versículos isolados. O que está realmente em jogo aqui, no centro desse debate, é a natureza da autoridade bíblica e da própria interpretação. A questão de fundo é como uma tradição religiosa milenar lida com mudanças culturais profundas e aceleradas. A fonte que a gente analisou nos dá uma resposta bem clara a essa pergunta. Que é se apegar à tradição. Exato. Se apegando firmemente à ortodoxia histórica e tratando essas novas interpretações como um desvio perigoso da fé. Isso levanta uma questão importante para reflexão, algo que o material não explora diretamente, mas que nos permite ponderar. Qual é a relação entre o surgimento de movimentos teológicos como este e a crescente secularização da sociedade? Seriam esses movimentos uma tentativa de tornar a fé mais palatável, mais relevante para um mundo em constante mudança? Quase uma estratégia de sobrevivência? Ou, por outro lado, representam uma evolução genuína da compreensão teológica, um aprofundamento da mensagem de amor que estava lá o tempo todo? A fonte nos deu a anatomia de um conflito interno da fé, mas as forças externas que o moldam, bom, isso é algo a se pensar.